Você tem como deixar sem pedir para participar? Cara, é isso que eu vou ver agora. Tem que ter um comando aqui, né? Acho que é na criação, não. Configuração direta. É aqui não, pá. Esse 3.1. Aguardando permissão. Bem-vinda, Regina. Seja muito bem-vinda. Estou agora. Gerais, notificação. Bom dia, dia. Bom dia, Bom Regina. dia. Vai ser em permissões. Google. Vê aí. Como ver? Como aceitar pessoas no Meet. Encontrar as notificações também. Brasileiro para que pessoas do mesmo domínio, não. Domínio não, pô. Ou página de exercício, como dá as coisas. Desativar. Para permitir que outros participantes entrem sem a sua aprovação manual, você deve ajustar configurações de organizador e desativar o acesso rápido. Não tem isso, não. Controle do organizador. Perdi. Já iniciar a reunião, será que não tem? Aonde isso? Ele já leu. Na configurações aqui. Acho que é uma... Pronto. Não, configurações. Não. Peraí. Não, gravação. E aí, galera? Estamos só vendo aqui uma configuração aqui para a gente ver se a gente melhora, mas não tá ajudando, não. No canto inferior direito da tela de reunião, clique no ícone de pessoas. Aqui, aqui achei. Permitir que todos os participantes tenham mensagem de acesso à reunião. Tipo dessa reunião confiável. Abrir. Aqui. Pronto, mas... Resolvi. Mas por que todos nós já estamos? Bom dia, pessoal. Estamos chegando aqui, a gente começa em instantes. Só um minutinho e a gente já estará todo mundo online. Bom dia, pessoal. Deixa eu só baixar. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu entrar aqui junto com vocês também. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com AG. Essa é uma iniciativa nossa, onde a gente quer promover, todas as segundas-feiras, às 8h30, um conteúdo empresarial focado no gestor, focado para que vocês possam ter cada vez mais ferramentas que os ajudem a seguir a jornada empresarial de vocês, que facilite o dia a dia de vocês. E esse é o nosso primeiro episódio, o nosso episódio piloto. O pessoal que está no Instagram, que está nos ouvindo, nós temos um grupo fechado chamado A Cúpula, que é o grupo do nosso evento. Se você quer participar através do Meet, onde vai estar transmitindo o slide, todo o conteúdo, mandando inclusive materiais para vocês, é necessário que você acesse o nosso grupo de WhatsApp para que a gente possa colocar você também na Meet. Se você não participa ainda, fala com a gente aí no direct, que alguém da nossa equipe vai falar com você e mandar o link do WhatsApp para você. Bom, e para vocês que estão aqui na Meet, nós vamos dar início hoje com um tema extremamente importante. Na verdade, o mês de dezembro vai ser um mês muito importante. Todas as segundas-feiras de dezembro nós vamos falar sobre planejamento. E aí vai vir diversos aspectos. Hoje, por exemplo, planejamento de férias, que a gente sabe que é sempre uma dor de cabeça.
Já acende também um alerta para o próximo ano, mas a gente vai tratar isso depois, que são os feriados. 2026 é um ano que mais vai ter feriados prolongados, e a gente vai trabalhar também planejamento com relação a isso. Mas hoje é planejamento de férias. Na próxima semana nós vamos trabalhar planejamento estratégico para o ano 2026. Logo depois nós viemos com planejamento comercial, ou seja, o seu time de vendas, como que você vai planejar o seu ano, como que você vai planejar, inclusive, a reta final de 2025. Enfim, a temática de janeiro é planejamento, né? Nós vamos passar por diversas áreas, da área de RH, enfim. E você vai poder usufruir desse conteúdo como algo para te ajudar na tua jornada empresarial. Perfeito? Então, sem mais delongas, é um café. Vou buscar, inclusive, o café daqui a pouco para a Mônica. Mônica vai iniciar hoje, eu vou deixar ela se apresentar, vou só regular aqui a nossa tela do Meet, mas é um bate-papo entre amigos, um bate-papo entre clientes e também empresários que circulam, né, o ecossistema da AG Consultoria, perfeito? Então, sem mais delongas, respeitando o nosso horário, nós vamos começar agora. Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Detalhe, pessoal, a gente vai estar vendo vocês aqui nessa janela pequenininha, mas caso alguém queira falar, levanta a mão, que alguém da nossa equipe também vai estar observando, né, a Meet aqui, e a gente interrompe o monitor para que vocês possam também falar. Perfeito? Deixa eu só compartilhar a tela. Perfeito. Mônica, está contigo. Obrigada. Bom dia, time. Eu me chamo Mônica. Alguns me conhecem, outros não. Então, eu vou fazer minha apresentação para que vocês possam estarem mais familiarizados, certo? Eu me chamo Mônica Malheiros, sou contadora atuante no mercado contábil há mais de 10 anos. E a minha especialização é em gestão fiscal de tributos e em gestão de pessoas, gestão pessoal. Hoje, nós escolhemos esse tema de férias, porque em dezembro a gente entende que existe uma necessidade maior por parte dos empresários nesse tema e nesse planejamento das férias. A necessidade do planejamento ela surge com uma baixa natural da demanda e oferta de alguns setores produzidos nesse período específico de festividades. Trazendo para o contexto atual, os setores que mais lucram com o período são de alimentação, comércio de roupas, presentes e turismo. Então, esses setores realmente nesse varejo de roupas, de alimentação, turismo, são setores que, nesse período de dezembro, estão em pico, a demanda está muito alta. Em contrapartida, temos alguns setores que essa demanda, de forma natural, ela baixa. São alguns setores como, por exemplo, oficina, alguns setores da indústria, não tem uma produtividade tão alta. Então, por isso que a gente escolheu esse tema específico hoje para tratar. Em contrapartida, devido à baixa demanda, outros setores reduzem significativamente suas atividades nesse período. Adentrando ainda mais em nosso cotidiano, trazendo para Campina Grande, nesse período, ela perde um pouco de competitividade para algumas cidades, círculos vizinhas, que são cidades litorâneas, como, por exemplo, João Pessoa, Natal. O pessoal de Campina Grande em si tem um fluxo de deslocamento muito alto para essas cidades por causa do veraneio, então a cidade fica um pouco parada. Então, essa demanda, de forma natural, ela baixa. E aí é que entra a AG Consultoria com esse tema. Como a gente pode transformar essa problemática, transformar essa baixa demanda da operação dessas empresas em uma oportunidade para a empresa. O que fazemos com o tempo e com os recursos disponíveis durante essa calmaria define nossa performance no ano seguinte. Então, hoje a gente visa também essa problemática não só como um problema, mas como uma oportunidade de reduzir custos e também de a gente aproveitar essa baixa demanda para a gente poder se planejar para o ano que vem de forma mais assertiva. Férias como estratégia. As férias são uma obrigação passiva trabalhista. Então, vocês, empresários, já sabem que no final de 12 meses, o funcionário ele tem direito a essas férias. Então, ela é uma obrigação trabalhista.
É a oportunidade de conceder o gozo em um período de baixa demanda. Então, aqui surge a primeira oportunidade da gente poder fazer com que o funcionário ele goze dessas férias em um período que a empresa não vai estar em um pico. Então, o funcionário ele não vai precisar se deslocar da empresa, sair da empresa para poder tirar esse gozo em um momento em que a demanda vai estar alta. Então, essa é a primeira oportunidade da gente poder planejar as férias agora nesse final de ano. É evitar que o funcionário precise gozar de férias em um cenário de altas vendas. Então, trazendo mais uma vez para o nosso contexto da nossa cidade de Campina Grande, aqui a gente poderia exemplificar o São João, o maior São João do mundo, que é realizado na nossa cidade. Então, geralmente aqui em Campina Grande, o mês realmente que o fluxo é maior, que a gente recebe mais turistas, é no mês de junho. Então, se torna uma oportunidade muito boa para a gente poder dar esse período de férias aos funcionários. Evitar que a empresa pague em dobro o valor de férias, caso expire o prazo legal. Hoje, nós temos como prazo legal para o gozo do funcionário até 11 meses após o encerramento do período. Ou seja, passou um ano o funcionário na empresa, ele já tem o direito de gozar aquelas férias. Então, depois de um ano, a empresa ainda tem um prazo de mais 11 meses para poder conceder esse período de férias. A partir do momento que esse prazo legal ele é expirado, o funcionário ele vai ter direito e a empresa vai poder fazer esse pagamento desse valor em dobro, ou seja, em vez de ele pagar um valor de uma férias, ele vai ter que pagar 2, como uma multa por causa desse excedente de prazo. Então, se torna também mais um ponto estratégico a gente aproveitar essa baixa demanda para poder dar as férias ao colaborador. O aumento de engajamento do capital humano. Hoje, esse mês de dezembro e o mês de janeiro, eles são os meses que os funcionários, eles mais procuram para poder tirar férias. Então, a partir do momento que ele tem esse período estabelecido em dezembro, em janeiro, que ele vai poder aproveitar com a família, geralmente o pessoal está de férias também da faculdade, então as crianças também vão gozar de férias na escola, então é um período que realmente o funcionário ele vai desejar muito passar com a família dele. Então isso também traz para o próprio funcionário uma sensação de valorização e, consequentemente, uma maior produtividade no retorno de suas atividades. Período concessivo. O período concessivo a partir do prazo desse período, que é a partir de 12 meses, a empresa tem os 11 meses subsequentes ao fim do período aquisitivo para poder conceder as férias. Então, esse aqui é um ponto que ele frisa o que eu acabei de dizer. Após 12 meses do funcionário na empresa, a empresa ainda tem mais 11 meses para poder dar esse período. Vou passar para vocês aqui algumas instruções de como fazer esse processo da melhor forma, certo, gente? E lembrando que é uma oportunidade do funcionário também voltar bem mais revitalizado no próximo período, né, que ele vai voltar para a empresa. Instruções de como conceder as férias. As férias hoje, segundo a legislação de 2017, ela foi alterada. Então, a partir de 2017, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, desde que um desses períodos não seja inferior a 14 dias. Ou seja, a empresa hoje pode dividir em 3 vezes essas férias. Antes, a gente só podia conceder para o funcionário os 30 dias. Então, nessa nova legislação, a partir da reforma trabalhista de 2017, temos essa novidade, que as férias podem ser fracionadas. Então, a empresa pode dar 14 dias, 15 dias, na verdade, ao colaborador, e depois fracionar esses outros 15 dias em até 2 períodos. Os demais períodos não podem ser inferiores a 5 dias corridos, ou seja, 14 dias, mais de 14 dias, pelo menos 15 dias no primeiro período, ou no segundo, ou no terceiro, e os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias. Início da concessão. É proibido que as férias iniciem nos 2 dias que antecedem o feriado ou dia de repouso semanal remunerado do funcionário. Isso implica dizer que, no dia do feriado ou no dia do descanso, na maioria dos setores, o descanso do funcionário é no domingo, mas geralmente em alimentação ou comércio, pode ser que esses funcionários eles tenham um dia específico na semana, por exemplo, uma quarta-feira. Então, como é que a empresa ela pode conceder essas férias?
ela deve iniciar pelo menos 2 dias antes de anteceder esse feriado ou esse repouso remunerado. Então, se o descanso do funcionário é no domingo, se ele trabalha de segunda a sexta, a gente teria que iniciar essas férias na quinta-feira. Não pode iniciar nem na sexta, porque ela vai anteceder 2 dias do repouso dele, nem no sábado, porque também vai anteceder um dia. Da mesma forma para feriados. Sugestões da AG. A gente trouxe também como sugestão para a programação nesse final de ano a data do início do gozo sendo dia 22. Por que essa data? A gente escolheu essa data como sugestão porque ela cai em uma segunda-feira. Então, geralmente, para esses funcionários que trabalham e gozam no domingo do seu descanso remunerado, a segunda-feira é o dia ideal. E a gente também tem que trazer como um ponto importante o dia 25, que é o feriado nacional. Então, a gente não vai poder anteceder o início dessas férias no dia 24, nem no dia 23, porque esse feriado vai ser na quarta-feira. Então, a gente trouxe como essa sugestão o início dessas férias no dia 22. Por anteceder o feriado, em 2 dias, e também não vai anteceder o final de semana, que geralmente o funcionário ele vai ter o descanso ali no domingo. E a sugestão número 2 é o início do período de gozo no dia 29, porque ele também não vai anteceder o feriado do dia 1º. Então, para aquelas empresas que vão querer funcionar nesse período de Natal, se quiser postergar mais essas férias, uma sugestão que a gente dá é que o início seja no dia 29. Como calcular as férias? É uma pergunta que a gente recebe aqui constantemente. Mônica, como é que a gente vai fazer esse cálculo dessas férias? As férias, ela nada mais é do que o valor do salário do funcionário. Então, também vale a gente se atentar às médias variáveis. O que seriam essas médias variáveis incidentes? São gratificações fixas que o funcionário recebe, são horas extras, são alguns tipos de premiações, não inclusos todos os tipos, mas alguns tipos também têm incidência. Então, se o funcionário ele faz alguma hora extra, a gente tem que fazer essa média desse valor dos últimos 12 meses para poder fazer esse cálculo. Então, temos também o terço das férias, que é esse valor do salário mais essas médias variáveis, dividido por 3. Então, retirando o INSS, a gente acha o valor das férias desse funcionário. Tem que lembrar também desse ponto do INSS, porque às vezes muitas pessoas esquecem, mas tem esse desconto também do INSS e a gente desconta diretamente do funcionário esse valor. Trazemos também para vocês alguns pontos sobre as férias coletivas. Algumas empresas têm realmente uma baixa de demanda muito grande nesse período e optam por dar férias coletivas, que é quando a empresa inteira resolve parar, ou então resolve parar alguns setores específicos. Por exemplo, setores de venda, setores administrativos. Se a gente vê que não tem realmente uma demanda muito alta de trabalho, seria um ponto estratégico para alguns setores, departamentos, né? Para as férias coletivas, nós temos como regras que o período de gozo, ele não pode ser menor que 10 dias, ou seja, eu não posso dar férias coletivas aos meus funcionários de apenas 7 dias ou de 5 dias. A gente tem que dar pelo menos 10 dias de férias. E essas férias coletivas, elas podem ser tiradas 2 vezes ao ano. Então, se a empresa quiser optar em 2 períodos por férias coletivas, pode fazer também, desde que não seja menor do que 10 dias e que não ultrapasse 2 vezes ao ano. A outra regra que a gente tem também para esse período de férias específicos, são férias coletivas, é a comunicação ao Ministério do Trabalho, com antecedência de pelo menos 15 dias. Então, a legislação, ela traz também essa regra de que seja feita essa comunicação por pelo menos 15 dias de antecedência. Ou seja, se vai começar no dia 30, até o dia 15 a gente tem que ter comunicado ao Ministério do Trabalho. Como eu vou fazer essa comunicação, Mônica? A comunicação ela pode ser feita através da plataforma Gov, do responsável pela empresa, e ela é feita online mesmo. A gente deixou aqui no material de apoio o link onde vocês podem fazer essa comunicação, caso vocês desejem. Uma observação que eu trago é que a comunicação ela não é obrigatória para empresas de médio e pequeno porte, que são as MEs e EPP. Então, se você é empresário ME ou EPP, você não precisa se preocupar com essa comunicação, que ela não vai ser obrigatória.
Empregados com período aquisitivo incompleto. É uma dúvida que também surge muito para a gente. Mônica, o meu funcionário ele ainda não tem um período, ele ainda não tem 12 meses de empresa. Então, como é que eu vou fazer para dar férias a ele, se ele não tem 12 meses? O empregado nessa modalidade de férias coletiva, ele pode sim, ele pode receber essas férias. Só que a gente tem que se atentar aqui. Ele vai receber essas férias proporcional ao tempo que ele vai ter de serviço. Então, a cada mês, ele vai ter uma quantidade de dias específicos de férias, e no final, quando ele for receber essas férias coletivas, ele só vai poder receber essa quantidade que ele tem ali, na data de início das férias. Então, se eu quiser deixar 30 dias o funcionário lá de férias, o funcionário, ele tem 6 meses de empresa. Então, se ele tem 6 meses, o que é que ele vai ter de proporcional? Ele vai ter 15 dias, que é metade dos 12. Então, Mônica, eu quero parar por 30 dias. Posso? Não, para esse colaborador, você não vai poder dar 30 dias de férias a ele. Por quê? Ele só vai ter direito a 15. Então, a gente também tem que se atentar a esse período incompleto dos funcionários. Após o retorno, ele inicia um novo período aquisitivo. A contagem do ano de trabalho recomeça do zero. Ou seja, a partir do momento que o funcionário ele goza de férias coletivas, ele não vai estar mais contando aquele período que ficou para trás. A partir daquela data, ele vai iniciar um novo período. Então, se ele for admitido em janeiro e eu vou dar férias coletivas em junho, as próximas férias dele, que vão vencer, vai ser só em junho do próximo ano. Não vai ser mais em janeiro, como era de costume. Porque a partir do momento que ele goza daquele período que ele tinha direito, vai zerar esse período aquisitivo. Então, a contagem vai começar novamente do zero, a partir da data que ele gozou as férias. Férias como estratégia. As férias de final de ano e em veraneio, no nosso contexto de baixa demanda, não são um custo, mas sim uma alavanca de eficiência. Estamos transformando o período de menor faturamento em uma vantagem competitiva. Então, a gente traz esse ponto de vista também para o empregador, para que ele veja que em baixas demandas nem sempre é um período um período mau para a empresa. Ele pode sim transformar aquele período da volta por cima e transformar em uma vantagem competitiva. Como a gente já passou anteriormente, ele pode sim utilizar dessa baixa demanda para poder aproveitar esse baixo pico que a empresa vai ter de oferta. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar agora para Francisco Cid. Fala, turma, pessoal do Instagram, mais uma vez estou dizendo para vocês, se você quer participar via Meet, com acesso ao conteúdo que estava sendo compartilhado pela Mônica aqui no Meet, é só você falar com a gente aí no Instagram, no direct, que a gente coloca no grupo de WhatsApp, para que toda segunda-feira você receba o nosso link de transmissão. E para você que ficou aqui com a gente durante essa manhã, todo esse material também será compartilhado com vocês para que vocês possam, enfim, consultar, para poder tirar dúvidas, para poder, inclusive, passar para o seu time de RH, para o seu time interno que gerencia essa parte de férias também e compartilhar o conteúdo, beleza? Valeu, Vinícius. Bom, próxima segunda-feira, 8h30, traga o seu café, porque o conteúdo é por nossa parte, né? Segunda-feira, 8h30, vai ser com Alex Galdino, um momento de planejamento estratégico para todos vocês. Aguardo vocês na próxima segunda-feira. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Deixa aqui. Aí, vou tirar uma foto do horizontal agora. Deixa eu encerrar aqui.